Então, bom dia a todos. A gente já falou para vocês sobre as chamadas integrais próprias ou integrais definidas. Tá certo? São aquelas integrais quando a gente tem um limite de integração, desde um valor A até um valor B. E de acordo com o teorema fundamental do cálculo, se eu exibir uma derivada g da função f, então, pelo teorema fundamental do cálculo, a integral de A até B de f de x dx vai ser a função g aplicada em B menos a função g aplicada em A. É claro isso? Aí a gente viu algumas variações desse raciocínio, que a integral definida pode ser ajustada como sendo uma área, um volume, um comprimento de arco e assim por diante. Todavia, a gente trabalhou com funções cuja restrição ao domínio inexistia. Hoje, vamos trabalhar com funções cujo domínio vai ter restrições. Por exemplo, imagine essa função f de x igual a 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Qual é a sua restrição ao domínio? Só 1? A ideia básica é que o denominador, 1 menos x ao quadrado, tem que ser diferente de zero. Por conseguinte, o x é diferente ou do mais 1 ou do menos 1. Assim sendo, se fôssemos, por exemplo, calcular a integral de 0 até 1, desta nossa função, 1 sobre 1 menos x ao quadrado dx, o que a gente iria encontrar? Ora, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, eu preciso exibir uma função g, aplicar essa função g tanto no limitante superior quanto no limitante inferior. Então fica g aplicado em 1 menos g aplicado em 0. Mas nesse caso, qual é a função, ou melhor falando, a família de funções, cuja derivada vai ser 1 sobre 1 menos x ao quadrado? Começa com A. Qual é o sinônimo? Não, calma. Mas tem um problema. Vocês têm que saber de cabeça, filho. O cálculo vetorial está chegando, a física 2 está chegando. Deduz, beleza. Então quem é ela? É uma inversa. Temos duas maneiras de expressá-la. Ou em função do logaritmo, ou em função de uma hiperbólica inversa. Quem é ela? Cabeça aí no física? Tá certo. Tá bom. Começa com arg. Beleza, tem que sair, né? Arg, tangente hiperbólica de x, não esquecendo da nossa constante. Embora ao fazermos a aplicação em 1 e ao fazermos a aplicação em 0, isso daqui vai fazer desnecessária a constante. Só que nós temos uma outra maneira de expressar isso daí. Essa outra maneira é em função do logaritmo. Vocês recordam quem é? Vocês recordam quem é? Na dúvida, você diz que z é arg tangente hiperbólica de x, consequentemente, tangente hiperbólica de z vai ser igual a x, aí a tangente hiperbólica, cosseno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico, aí você vai ter e elevado a x ao quadrado, ou melhor falando, e elevado a z ao quadrado menos 1 sobre e elevado a z ao quadrado mais 1, desenvolvem e vão chegar no seguinte. Ou aprendem a deduzir, ou, mais fácil, tentam memorizar. Tá certo? Então a gente chega nessa expressão. Tudo bem, gente? Chega nessa expressão. A ideia inicial da dedução foi essa, e a manipulação a partir da definição das hiperbólicas, a gente chegou nisso daqui. Sim, e daí? Ora, então quem é a função g aplicada em 0? Não tem problema não.
vai ser 1 mais 0 sobre 1 menos 0, que dá 1, e o ln de 1 vale, o logaritmo de 1 em qualquer base vale, hoje estamos bem devagar, mas tudo bem. O logaritmo de 1 vale 0. Mas, quando aplicarmos a função g em 1, o que a gente nota? 1 menos 1 dá 0. 2 sobre 0 vai para o infinito. E quanto é o ln do infinito? Dá infinito. Mas o infinito é um número. Certo? Então, a pergunta é, já que o número 1 não pertence ao domínio da minha função, o número 1 não pertence ao domínio, como é que a gente opera para resolver esse tipo de integral? Então, quando a gente tem um valor que não pertença ao domínio da função, ou, aproveitando aqui o embalo, uma outra função que a gente trabalhou muito aqui, em virtude da sua grande utilidade, é essa funçãozinha aqui. 1 sobre 1 mais x ao quadrado, cuja integral vai ser quem? Detalhe, parece com essa. É o arco tangente. Só que a gente viu que a grande importância dela é justamente que o gráfico dela é muito parecido com o gráfico da curva, começa com N, normal. Bom, só que a curva normal ela vai desde o menos infinito até o mais infinito. Vamos supor que a gente faça uma restrição, pegamos só os valores positivos. Então a gente vai de 0 até mais infinito. Já que a gente viu que faz sentido o gráfico dessa curva. Bom, mas de novo, então isso aqui vai ser o arco tangente do infinito, menos o arco tangente aplicado em 0. Mas o que é o infinito? A priori, infinito. Negação de infinito, fim. Então, mas como é que eu aplico isso daqui se o infinito não é número, é um símbolo? Será que o infinito pode ser 10.000? Pode ser 1 bilhão? Pode ser 1 trilhão elevado a 1 trilhão? Se pode, então você tem vários podes. E aí a gente não resolve? Resolve. Então, esse tipo de integral, quando um dos limites de integração é mais infinito ou menos infinito, ou quando um dos limites de integração não faz parte do domínio da função, ou se eu tiver integral de a até b e existir um c entre a e b que não pertence ao domínio da função, a gente costuma dizer que esse tipo de integrais são integrais que não são próprias. Daí colocamos a negação impróprias. Tá certo? Lembrando que antes de P e B não escrevemos N. É isso? Então, integrais impróprias. Então, o que é integral própria? É aquela que não vai ter restrições no domínio. E o que passam a ser integrais impróprias? Que tem restrições. Que restrições podem ser essas? Ou valores que não pertençam, ou irmos para menos infinito ou mais infinito. Infinito não é número, é símbolo. Então, a pergunta que se faz é, e como operar para resolver? A gente vai fazer já já. Por enquanto, escreva, já a gente vai resolver essas duas integrais. Então, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, isso aqui vai ser uma função g aplicada no infinito, menos uma função g aplicada em 0. Mas aí surge um problema. Infinito não é número, é um símbolo. Então, qual é a estratégia a ser utilizada? Ou melhor falando, qual estratégia utilizar? Se a gente falar no artigo definido, significa dizer que só temos uma. Né? Então, uma estratégia que a gente pode fazer aqui seria o seguinte. Poxa, se em vez de ser infinito fosse um número, 13, 1000, 1 bilhão, não tinha nenhum problema. Concorda comigo? Porque lembrando, se eu imaginar 1 bilhão, o infinito pode ser 1 bilhão elevado a 1 bilhão vezes 1 bilhão. Ou 1 bilhão elevado a 1 bilhão mais 1. Tá certo? Então o que a gente faz? Vamos então tirar esse infinito. Como assim tirar o infinito? Eu vou substituir o infinito por um certo alguém. Aí depois eu vou fazer este alguém tender para o infinito. Estão entendendo a ideia? A estratégia a ser utilizada? A gente troca o infinito pelo b. Por quê? Porque de acordo com o teorema fundamental do cálculo, essa expressãozinha será a função g aplicada em b menos a função g aplicada em 0. Só que o b está substituindo alguém. Quem? O infinito. Então, depois que a gente fizer o cálculo em termos deste b, vamos fazer o limite quando b tende para o infinito.
Está claro isso? Afinal de contas, o B substituiu o infinito. Lembrando, o infinito, a priori, sem fim. Ou, dependendo do contexto, aquilo que a gente não atinge. Tá certo? Então, estratégia. Resolvemos normalmente a integral, aplicamos nos limites de integração. Só que meu limite de integração está em função desse B. E depois eu faço o B tender para o infinito, afinal de contas o B está substituindo o infinito. Está claro isso, gente? Pois bem, então, no nosso caso, a família de funções cuja derivada é 1 sobre 1 mais x ao quadrado é o arco tangente de x. Eu estou levando a constante, que é a velha história. Em breve vamos voltar a pegar aplicações que vão ter integrais definidas, integrais indefinidas, integrais... Enfim, vamos mesclar tudo, tá certo? Então não esquecer, integral indefinida sempre tem ela, tá certo? Embora, quando aplicarmos os limites de integração, ela não vai influenciar, tá certo? Bom, então a função g aplicada em B vai ser simplesmente o arco tangente de B. E a função g aplicada em 0 vai ser simplesmente o arco tangente de 0. Tá certo? Então ficamos com B, arco tangente de 0. Bom, qual é o primeiro ângulo cuja tangente vale 0? 0. Logo, quando é que vale o arco tangente de 0? 0. E o arco tangente de B? Ó, qual é o primeiro ângulo que vale B? Aí tem que saber quem é o B. Então o que a gente faz? Agora sim, né? Vamos aplicar o limite. Até aqui alguma pergunta, gente? Então repara que estamos resolvendo normalmente a integral. Certo? Estamos resolvendo normalmente a integral. Bom, então fazendo G aplicado em B menos G aplicado em 0, G de 0 é simplesmente C. G de B é arco tangente de B mais C. Fazendo a diferença, ficamos com arco tangente de B. Certo? Ficamos com o arco tangente de B. Por fim, vamos agora aplicar o limite quando B tende para o infinito. Vamos aplicar o limite quando B tende para o infinito desta variação de G de B menos G de A. Mas quem é G de B menos G de A? É o arco tangente de B. Está claro até aqui? Bom, lembrando, se eu disser que x é o arco tangente de B, é porque a tangente de x vale B. Tá certo? Tangente de x vale B. Então vamos pensar um pouquinho. Tangente de x vale B. Se o B fosse 1, qual seria o primeiro ângulo cuja tangente vale 1? 45 graus. Se o B fosse raiz de 3, qual é o primeiro ângulo cuja tangente vale raiz de 3? 60. Qual é o primeiro ângulo? Bom, se fosse 90 graus, faria sentido falarmos de 90 graus? Ou π sobre 2? Não. Por quê? Porque o denominador, né? Mas se a gente for olhar lá para o círculo trigonométrico, a gente sabe o seguinte. O eixo do x está associado ao eixo dos cossenos e o eixo dos y está associado ao eixo dos senos. Ora, a gente está observando que se o ângulo for 0 grau, por exemplo, a tangente vale 0. Não é isso? Se o ângulo for 45, tangente... Opa, se o resultado for 1, é porque o nosso ângulo é 45 graus. Se o resultado for raiz de 3, e o raiz de 3 não é maior do que 1, o resultado é 60 graus. O que a gente nota? Quanto maior for este ângulo, maior ou menor será a tangente? Maior será a tangente. Se vocês quiserem usar a calculadora, testem aí. Coloquem arco tangente. Mas em vez de ir lá para o arco tangente, olhem primeiro para a tangente. Quem é a tangente de 75 graus? Lembrar que a gente tem condições de fazer pela tangente da soma.
que é a tangente de 45 mais 30. Só que a gente deixa usar a calculadora. Vai lá. Quem é a tangente de 75? Eu garanto que vai ser maior do que a raiz de 3, que é 1,73 aproximadamente. Pronto. Tangente de 80. Tangente de 85. Vixe, vocês notaram aí? Um pequeno aumento no grau já aumentou consideravelmente o valor. Tangente de 87. Puxa, 2 graus já aumentou quase 6 unidades. Tangente de 88. Tangente de 89,9. Uau, rapaz, o que é que está acontecendo? Está aumentando muito grande. Por quê? Ora, pois, gente, vamos só lembrar. Quando eu digo que o limite, pensando na tangente, para depois a gente pensar no arco tangente. Quando eu digo que o limite, quando x vai para o infinito, da tangente... Quando x tende para π sobre 2, no nosso caso aqui estamos aproximando de π sobre 2 por quais valores? Maiores ou menores que ele? Menores que ele. Da tangente de x, lembrar que a tangente é o seno sobre o cosseno. Então a gente fica com o seno de x dividido pelo cosseno de x. Quando x tende para π sobre 2, o seno tende para 1 e o cosseno tende para 0. Só que está indo para 0 positivamente. E 1 dividido por algo que tende para 0, isso aqui tende para o mais infinito. Então, agora vamos pensar ao contrário. Qual é o primeiro ângulo cuja tangente tende para o infinito? Resposta, π sobre 2. Então, quanto é que vale esse limite? Resposta, π sobre 2. Está claro isso? Na dúvida, vai para a função original. Qual a função original? Trigonométrica. Trabalha com a trigonométrica para depois voltar para a trigonométrica inversa. Então a gente está perguntando o seguinte: qual é o primeiro ângulo, porque essa é a ideia do domínio da função inversa, qual é o primeiro ângulo cuja tangente tende para o infinito, ou assume valores extremamente grandes? Resposta, π sobre 2. Tá certo? Aqui a gente dá a resposta em radianos. Tá claro? E você mesmo construiu isso daí. Você notou que pequenas variações no ângulo já estava considerando valores extremamente grandes. Porque a tangente é o... Deu para ouvir na gravação? Não? Vamos lá. A pergunta foi, por que a tangente não existe em 90? Porque a tangente define como sendo seno sobre o cosseno. No eixo dos y, ou eixo dos senos, o cosseno vale 0. Então a gente está indo... Então não faz sentido falar tangente 90. Mas faz sentido falarmos tangente nas proximidades do 90. E a gente, como está pegando o primeiro quadrante como referencial, estamos aproximando de 90 com valores menores do que ele. Tá certo? Então a gente nota aqui, ó, 45 graus deu 1. 60 graus, 1,73. Você fez os 75 graus, deu 3 ponto alguma coisa. Quando chegou no 85, já estava dando 15. Como a gente foi para o 88, 100 e tanto, 89,5, 500 e tanto. Então, quando você aproximar de 90, bem maior vai ser esse valor. Como diz o Matuto, mais grande vai ser o valor. Tá certo? Então, traduzindo. Repara, a gente pensa naquilo que a gente conhece. A gente trabalha com aquilo que a gente tem segurança. Então, de novo, lá para a física, adianta decorar fórmulas da física? Não. Tem que entender. Porque a gente tem muitas fórmulas parecidas. Então, a gente pega quem a gente conhece, a trigonométrica, e depois faz o raciocínio inverso. Afinal de contas, estamos com a inversa dela. Está claro? Alguém poderia perguntar, por que a gente não analisou o arco seno? Ou, por que a gente não analisou o seno? A gente não analisou o seno porque a gente está com a função arco tangente. Logo, vamos analisar a função tangente. Está claro isso? Então, traduzindo, esta integral imprópria. Por que imprópria? Porque um dos limites de integração infinito, ela teve um valor definido. Quando isso acontece, a gente diz que a integral converge. Tá certo? A gente diz que a integral converge. Ou seja, quando a gente tem uma integral imprópria e nós temos um valor, 3, 1000, 1 bilhão e 13, não importa, temos um valor como resultado final, a gente diz que converge. Caso contrário, isto é, tenhamos menos infinito ou mais infinito, a gente diz que a integral diverge. Tá certo?
Escreva e me pega um outro exemplo, por favor. Bom, como vocês hoje não estão muito focados no cálculo, mas no cálculo da física, né? Então, a gente vai fazer só um tipo de estratégia, que é envolvendo menos infinito ou mais infinito. Próxima aula a gente faz a outra estratégia, que é onde um dos valores não pertence ao domínio de integração. Tá ok? Então hoje vamos ficar só com mais ou com menos infinito. Tá ok, gente? Bom, nós temos várias aplicações que envolvem integrais impróprias. Aliás, a maioria das aplicações nas engenharias envolve integrais impróprios. Tá certo? Então, uma delas seria chamada corneta de Gabriel ou trombeta de Gabriel. Esse nome é que vocês ouviram. A ideia básica é o seguinte: você tem a função 1 sobre x e você vai rotacioná-la em torno do eixo do x. Então a gente vai gerar um volume. Então é um dos exemplos que a gente tem de uma função que ela é infinita em seu domínio, mas que o seu volume é um valor fixo. Isso acontece muito, por exemplo, lá no cálculo vetorial, quando a gente fala de vórtices. Por sinal, a gente teve até um exemplo aqui no Ceará, nos dias agora de finados, né? Quando a gente teve um vórtice ciclônico, um vórtice atemporal. Então, um vórtice alguma coisa, estou lembrado, alguém pode me corrigir aí? Vórtice, eu tenho mais na meteorologia, onde a gente teve uma chuva muito forte, né? A gente chegou a chover 119 milímetros lá em Solonópolis, se me falha a memória. Certo? Solonópolis, filha. Sim. Até em Sobral ouviu chover, minha filha. Vocês querem? Né? Mas, aí o pessoal diz, isso é o sinal de inverno? Não. É uma coisa atípica. Então a gente tem vórtice, que é aquela ideia tipo tornado. Certo? Está fazendo aproximação. Grosseiramente falando, vocês podem imaginar de repente uma pia, vocês enchem essa pia, claro, para encher tem que estar tampada, aí depois vocês tiram. O que é que vai acontecer? Vai fazer esse movimento. Só espero que no final desse semestre vocês não fiquem com esse movimento. Certo? Mas aí tem esse movimentozinho aqui, ó. Ou seja, grande, e depois ele vai ficando mais circular, ou seja, mais no formato de hélice. Então, a trombeta de Gabriel é mais ou menos isso daí. Então, seja, exemplo 2, né? Seja a função 1 sobre x. Vamos rotacioná-la em torno do eixo do x. Qual é o seu volume? Fala em volume, vocês ainda lembram das formas? Vocês notarem bem? Opa! A gente começou a resolver ali pensando em limites. Porque me perguntaram há pouco tempo, qual é o assunto da última prova? Ora, se a gente está começando a ver limites, e o comprimento de arco envolve derivadas, o que é que vocês acham? Tudo! Domínio de função, primeira parte, né? Então, seja y igual a 1 sobre x. Rotacione em torno do eixo do x e encontre o seu volume. Repara, estamos falando de restrições, de onde até onde ele vai rotacionar? Não, é tudo. Tá certo? Só que aqui a gente vai começar a fazer um pouquinho, porque eu poderia começar a partir do zero positivo. Só que eu pegaria outra restrição que a gente não vai falar hoje. Então, rotaciona em torno do eixo x e obtenha o seu volume desde x igual a 1. Pronto. Vamos começar com esse valor. Se a gente começar desde as proximidades do x igual a 0, a gente vai ter a outro tipo de integral imprópria que a gente vai deixar só para o próximo encontro. Lembrando, essa figura que a gente obtém é a chamada trombeta de Gabriel. Só o saxofone? Aí é outra história. É outra função, embora exista. A ideia básica é essa daqui, ó. Y, x. Lembrando que a função 1 sobre x já é conhecida de vocês desde o ensino médio. É a hipérbole. Só que a gente está olhando só para a hipérbole com a ramificação positiva. Tá ok? Hipérbole com ramificação positiva. Então, ele vai rotacionar aqui do x igual a 1 até onde? Até onde der. No caso, infinito. Então, rotacionando, a gente vai gerar isso daqui, ó. Bom, a gente falou trombeta porque está passando a trombeta, mas você pode também pensar no seguinte, um funil.
Tá certo? Bonito. Então, queremos o volume disso daí. Beleza. E qual é a fórmula do volume cuja rotação é em torno do eixo do x? Não decorem. Pensem. Volume não é área da base vezes altura? Volume não é área vezes altura? No nosso caso, a rotação em torno do eixo x é como se fosse a área da base. Para a rotação em torno do eixo y é como se fosse a área lateral. Para o eixo dos y, área lateral, 2πrh. A altura é o nosso ΔX. Então, para eixo dos y, 2π, x, f de x, dx. Eixo do x, rotação em torno do eixo do x, fica a área da base. Qual a fórmula da área da base? πr ao quadrado, mas que funciona como raio, a função. Então, volume para a rotação em torno do eixo dos y, ou do x, perdão, que é o nosso caso, vai ser π vezes f de x ao quadrado. Não esquecer que tem que ter a malazinha dx, que corresponde à nossa altura. Como apareceu dx, a gente faz a nossa integral. Então, volume é a integral de A até B, de π vezes f de x ao quadrado dx, se a rotação for em torno do eixo do x. Se for em torno do eixo dos y, 2πx f de x dx. Está claro isso? No nosso caso, eu vou fazer logo tudo, depois, se vocês tiverem tempo, copio. E interesse. Então vai ficar π vezes a integral. Nós vamos integrar de onde até onde? De 1 até infinito. Tá certo? De 1 até infinito. Já que não foi feita nenhuma restrição quanto ao limitante superior. Ora, quem é a nossa função f de x? A nossa função f de x é 1 sobre x. Como está ao quadrado, ficamos com 1 sobre x ao quadrado dx. Tá ok até aqui? Tá ok? Então, qual é a ideia básica? A ideia básica é o seguinte. A gente não pode trabalhar diretamente com o infinito. Por quê? Porque o infinito não é número. Então, a gente vai trocar o infinito por uma letra. Porque aí, se eu trocar o infinito por uma letra, e essa letra, a priori, funcionando como número, eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo. Que letra é essa? Você escolhe. Em minha própria homenagem, B. Humilde num caso desse. Só que esse B está substituindo quem? O infinito. Então depois eu faço o limite quando B tende para o infinito. Traduzindo, da direita para a esquerda. Primeiro vamos resolver a integral indefinida. Depois aplicamos os limites de integração, porque é uma integral definida. E por fim vamos calcular o limite. Está claro isso? Então note. Integral indefinida. Integral definida. Limites. Técnicas de integração, se necessárias forem. Aplicamos os limites de integração e depois calculamos os limites. De novo, fechando com o conteúdo que a gente viu nos últimos encontros. Tá certo? Só que será que eu preciso usar alguma técnica específica para essa função? Quem é, então? Então, traduzindo. Isso aqui vai ser π vezes o limite, quando B tende para o infinito, da minha primitiva g. Lembrando, nem toda integral tem primitiva. Nem toda integral é antiderivada. Está chegando o momento de a gente apresentar as outras. Então fica g aplicado em B menos g aplicado em zero. Está claro isso? Mas quem é g? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desconsiderar... Não, por causa aqui, já que a gente está dizendo que a gente vai trabalhar com ela em algumas aplicações, não esquecer que nós temos a constantezinha. Tá certo? Então, qual é a integral de 1 sobre x ao quadrado? Menos g? Ah, desculpe, que é 1, perdão. Falha técnica, é o costume lá do zero. G aplicado em 1, desculpe, é de 1 até infinito. Quem é a integral de 1 sobre x ao quadrado, gente? Olha, na física eles cobram integral assim também, viu, gente? Vamos lá. Ora, mas primeiro, 1 sobre x ao quadrado equivale a x elevado a quanto? Menos 2. E que é a integral de x elevado ao expoente?
Se o expoente for diferente de menos 1, então fica x elevado a expoente mais 1 sobre expoente mais 1. Então fica x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Então a gente fica com menos x elevado a menos 1 ou menos 1 sobre x. Pelo amor de Deus, cuidado. Cuidado, porque acabou com uma vez que disse, então se eu integro, volto para a função de origem, então basta voltar sempre às funções de origem? Cuidado que não, viu, gente? Primeiro, a minha função de origem é 1 sobre x. Onde é que nós chegamos? Menos 1 sobre x. Cuidado, que às vezes acontece. Às vezes acontece, fica muito parecido. Mas nem sempre integrar você vai voltar para a expressão de origem. Bom, então a função g aplicada em b vai ser menos 1 sobre b mais c, e a função g aplicada em 1 vai ser menos 1 mais c. Consequentemente, a função g aplicada em b menos a função g aplicada em 1 vai ser essa expressãozinha aqui menos essa de baixo. Menos com menos dá mais. Então a gente fica com 1 menos 1 sobre b. Quem quiser, escreva por aí, por favor. Só falta fazer o fechamento. A gente chegou em g de b menos g de 1. Quem é g de b menos g de 1? G de b menos g de 1 é 1 sobre 1 menos b. O que é que está faltando? Falta-nos fazer um limite quando b tende para o infinito. Não esquecer, gente, que a constantezinha, por comodidade, a gente deixou fora da integral. Tá certo? Então, temos π, que multiplica o limite, quando b tende para o infinito, de g de b menos g de 1. Mas g de b menos g de 1, conforme estamos vendo, é 1 sobre 1 menos b. Ora, quando b tende para o infinito, 1 sobre b tende para onde? 0. 1 menos 0 dá 1, vezes π, resposta π. Opa! Π, olha o π aí, né? Então o que a gente está vendo? A gente tem uma região infinita, por sua vez o seu volume ele é finito. Então várias das aplicações que a gente tem, ou modelagens que a gente faz, envolvem o domínio sendo infinito. Por exemplo, a teoria dos buracos negros. Tá certo? Então a ideia básica é que a gente trabalha com o infinito, procurando verificar se vai encontrar algo que seja finito. Bom, ainda falando em regiões infinitas, vamos agora observar o seguinte. Considere a função e elevada a menos x. Considere a função e elevada a menos x. Vamos rotacioná-la em torno do eixo dos y, a partir de x igual a 0. Bom, rotacionando-a em torno do eixo dos y, a partir do x igual a 0, qual vai ser o volume dessa região? Repara que a região em questão é uma região infinita. Mas será que, assim como esse exemplo anterior, o seu volume vai ser uma região finita? Ou vai ser algo finito? Algo finito a gente diz que converge. Então aquela integral imprópria, de 1 até infinito de 1 sobre x ao quadrado de x, nesse caso a gente percebeu que essa integral ela converge. Então será que essa integral que a gente vai gerar, ela também converge? Escreva, por favor, anunciado. Bom, rotação em torno do eixo y. Estava aqui lembrando, a gente só tem 4 formulazinhas, aspas, para memorizar, que prefiro que vocês entendam até agora. Falta a última, que é do polinômio de Taylor, que a gente vai ver nas próximas aulas. Vocês têm volume, rotação em torno do eixo x, volume, rotação em torno do eixo y, comprimento de ar, área de superfície em evolução. Só tem essas 4 fórmulas. Porque o resto é técnica de integração. E técnica de integração é fórmula? Não, é raciocínio. Então a ideia básica é, se estamos rotacionando em torno do eixo y, então a gente está gerando um cilindro em pé. Quando a gente abre esse cilindro, estamos olhando para que área? Para a área lateral dele. Só que volume é sempre área vezes altura. Então repara, esse quadro, ele tem largura, tem comprimento, imaginando um quadro deitado, e tem uma alturazinha, embora seja ínfima. Então seria, qual a fórmula da área lateral do cilindro? Ela está dormindo aí, calma, vamos lá. Qual a fórmula da área lateral do cilindro?
É o comprimento, 2πr, vezes a altura. Mas no nosso caso, o 2πr é como se fosse o nosso 2πx. A nossa alturazinha, f de x. E quem é essa partezinha ínfima? Esse pedacinho, esse segmento é o nosso ΔX, para gerarmos o volume. Então ficamos 2πx área lateral, tá certo? Então o volume, quando a gente vai rotacionar em torno do eixo dos y, vou colocar aqui volume, eixo y, é 2π vezes x vezes f de x dx. Tá certo? O dx aqui, lembrando, olhando para esse paralelepípedo, é como se fosse essa nossa partezinha aqui. É igual a folha, igual a régua. Então a gente vai integrar desde A até B. Está claro isso, gente? Então não tentem decorar, tentem entender de onde vem. Vírgula. Mas se você tem uma cabeça boa para decorar, decore. Mas decore certo. Né? Então no nosso caso, vai ser 2π. Ora, a gente está indo a partir do zero. Então a gente vai de zero até mais infinito. Lembrando que hoje, por razões atípicas, como a prova de física, está sendo mais razão típica mesmo, né? Mas tudo bem, então a gente está indo só com o mais infinito. Próximo encontro a gente faz um exemplo com o menos infinito e exemplos cujos valores não pertencem ao domínio da função. Tá ok? Hoje o fechamento vai ser esse ainda mais infinito. Então ficamos com x vezes f de x. Mas quem é f de x? É elevado a menos x dx. Ou seja, a ideia básica será trocarmos este mais infinito, porque infinito não é número, é um símbolo. Trocarmos o mais infinito por uma determinada letra. E depois fazemos essa letra para o infinito. Por exemplo, K. Depois a gente faz o limite quando K tende para o mais infinito. Está claro isso? Só se fosse o menos infinito, como a gente vai ver se Deus quiser no próximo encontro, bastava trocar o menos infinito por uma letra. Tá certo? Bom, então isso aqui vai ser 2π vezes o limite, quando K tende para o infinito, da primitiva aplicada em K, menos a primitiva, ou uma primitiva aplicada em zero. Aqui a gente está imaginando a família de funções. E qual é, gente, a família de funções cuja integral é x vezes a elevado a menos x? Aqui é onde entra o golpe. Se lembrarem, é rápido. Se não lembrarem, vão ter que deduzir. Deu para ouvir a gravação? Vamos lá. Opções. Opção primeira, menos e elevado a menos x. Opção segunda. Menos e elevado a menos 2x sobre 2. Opção terceira. A soma. Opa, boa ideia. Opção terceira, a soma. Foi a tua? Foi e elevado a menos x e e elevado a menos x2 sobre 2. A quarta opção. Errado. Vamos lá, então, vamos deduzir novamente. Tá certo? Eu vou deduzir aqui a parte e depois a gente fecha aqui os cálculos. Tá certo? Então a gente vai deduzir aqui a parte, essa nossa integral, gente. Mas essa integralzinha, faz o seguinte, em vez de fazer simplesmente x vezes e elevado a menos x, eu vou trabalhar com x vezes e elevado a k. Opa! Para não confundir com aquele k, vou chamar e elevado a cx. Tá certo? bx é alguma coisa vezes x. Tá ok, gente? Onde czinho é uma constante. Por quê? Por exemplo, a gente tem aplicações que envolvem momentos de polo, nós temos aplicações que envolvem oscilações, nós temos aplicações que envolvem vibrações, oscilação, vibração de polo, tem problemas que envolvem a questão da profundidade, e vamos recair em integrais do tipo x vezes e elevado a alguma coisa. Em particular, porque o e elevado a alguma coisa é uma função de muito uso lá na estatística. É a chamada função
Aí não vê estatística ainda não? Não, porque quando eu falo curva normal, todo mundo faz cara feia. Frescura mesmo. Tá bom. Se já tivesse visto estatística, velho. Pra curva normal, eles sorriam. Sorriam, curva normal é curva boa. Então, muitas aplicaçõezinhas caem nisso aqui, tá certo? São distribuições. Lá da estatística, a gente tem distribuição binomial, tem distribuição de Poisson, entre outras coisas. Então, uma das distribuições mais utilizadas envolve a exponencial. Então, vamos calcular essa integral, tá certo? Vamos calcular essa integral. Bom, vamos pensar um pouquinho. X vezes é elevado a cx. X que multiplica é elevado a cx. Eu tenho o quê? Produto de funções. Vamos pensar naturalmente. A integral do produto é o produto das integrais? Não. Mas como a integral é vista como antiderivada até o presente momento, quem é a derivada do produto? Isso. Da derivada do produto, a gente gera aquela expressãozinha que a gente até usou as letras para memorizar. U dv, u v menos v du. Tá certo? Uma função com a sua derivada, a primitiva de ambas, e a outra com a respectiva derivada. Então, quem é o u? Você escolhe. Você tem três opções. Eu posso chamar u de x vezes e elevado a cx. Posso chamar u de e elevado a cx. E posso chamar u de x. O que sobra, nos três casos, passa a ser o dv. Na primeira opção, chamando u de x vezes e elevado a x, quando a gente for derivar, porque eu preciso de u, a gente nota que a expressão ela vai ficar ampliada. Então, a priori não é uma boa escolha. A priori. Se chamarmos u de e elevado a c de x, o que é que sobra? Sobra x dx para ser o dv. Quando integrarmos o v, a menos de uma constante aparece x ao quadrado. Então a gente está aumentando também o grau de dificuldade. Por exclusão, quem é que faz o papel de u e quem é que faz o papel de v? O u será o nosso x e o dv vai ser elevado a cx dx. Tá ok? Primeira questão da prova de vocês. E foi baseada na primeira atividade que a gente... Não é dessa última prova não, calma. Primeira questão da terceira prova de vocês, que foi baseada na questão de motivação da técnica de integração por partes. Mas como a cabeça já está voltada para a física, a gente releva isso daí, né? Mas vamos lá. Se u é igual a x, e a gente precisa de u, então a gente deriva u com relação a x. Quem é a derivada de x? 1. Consequentemente, quem é du? É o próprio dx. Se dv é elevado a c de x dx, a gente vai integrar ambos os membros da igualdade, lembrando que a gente vai deixar as constantes para serem acrescentadas só ao final. Então, a integral de dv é v, e quem é a integral de e elevado a cx? 1 sobre c. Lembra que a derivada de e elevado a cx é c vezes. Então, a integral é 1 sobre c vezes e elevado a cx. Lembra que as constantes junta tudo e coloca um saco só. Então, isso aqui vai ficar. A integral de u dv é u vezes v, mas quem é u? X. Quem é v? 1 sobre c elevado a cx. Então, a gente fica com x vezes e elevado a cx sobre c. Está claro até aqui? uv menos a integral de v du. Quem é v? 1 sobre c elevado a cx, du, que é o próprio dx. Então fica menos 1 sobre c vezes e elevado a cx dx. Só apagar aqui o enunciado. Ora, vamos então ajeitar. Então essa expressão fica x vezes e elevado a cx sobre c menos 1 sobre c, que é constante, vai para fora da integral. Então a gente fica com 1 sobre c vezes. E que é a integral de e elevado a cx?
1 sobre C. O que está aqui em negro é o resultado da integral. O que está em azul aqui do 1 sobre C é a nossa constantezinha que foi posta para fora. Se quiserem simplificar a escrita, repare que podemos colocar E elevado a CX sobre C em evidência. Está claro isso? Aí o que é que sobra? Sobra X menos 1 sobre C. Está claro até aqui? Sobra X menos 1 sobre C. No nosso caso particular, quanto é que vale C? Menos 1. Certo? No nosso caso particular, C vale menos 1. Então fica E elevado a menos X sobre menos 1 ou menos E elevado a menos X, que multiplica X menos 1 sobre C. Como C é menos 1, menos com menos dá mais, ficamos com X mais 1 ou 1 mais X. Está claro até aqui? Está claro? Eu pensei que fosse acabar agora, mas o espaço está muito curto para fazer o fechamento. Então, escrevam aí, por favor. Bom, então vamos em frente. Vamos em frente. Descobrimos que a integral de x... Descobrimos que a integral de x elevado a menos x é menos elevado a menos x que multiplica 1 mais x. Então, nós vamos ter 2π que multiplica o limite quando k tende para o infinito, de a função g aplicada em k. Ora, a função g aplicada em k vai ficar menos e elevado a menos k, que multiplica 1 mais k. Está claro até aí, gente? Menos a função g aplicada em zero. Menos zero é o próprio zero. E elevado a zero dá 1, 1 mais 0 dá 1. Então fica 1 vezes 1 dá 1. Com esse menos da frente fica menos 1. Está claro isso? G de 0 vale menos 1. Mas pelo teorema fundamental do cálculo, é G de K menos G de 0. Então menos, com o menos do resultado, fica mais 1. Está claro, gente? Bom, o limite de uma soma é a soma dos limites. Então isso daqui eu posso dizer que é 2π vezes limite da soma dos limites. Então ficamos com esse limitezinho aqui. Só que esse primeiro limite, a gente vai dar uma ajeitada nele. Como assim? Por definição, a elevado a menos b é o quê? 1 sobre a elevado a b. Então, e elevado a menos k, eu posso dizer que é e elevado a k no denominador da expressão, ou 1 sobre e elevado a k. Está claro isso? Limite da soma são dos limites. Aí esse limitezinho está ajustando. Usamos o fato de que e elevado a menos k, por definição, é 1 sobre e elevado a k. Bom, mais limite do número 1, que é o próprio número 1, vezes 2π, ficamos com 2π. Está claro, gente? Está claro? Bom, então o nosso foco vai ser simplesmente essa expressãozinha aqui. O nosso foco é simplesmente ela. Note, quando k tende para o infinito, e elevado a infinito vale quanto? Infinito. 1 mais infinito vale quanto? Infinito. Infinito sobre infinito vale quanto? Determinação. Se eu tenho a determinação infinito sobre infinito, fazemos o quê? L'Hopital. Então, só essa expressãozinha aqui, nós vamos fazer uso de L'Hopital. Somente ela faremos uso do L'Hopital. O resultado vai ser multiplicado por 2π depois, tá bom? Então, nós vamos ter... Ora, o que é que nos diz a regra de L'Hopital? A regra de L'Hopital diz que, em havendo no limite 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, você pode derivar tanto o numerador quanto o denominador. Bom, cuidado para não confundir com a regra do quociente. No numerador nós temos uma soma de funções. Derivada da soma são derivadas. Derivada constante, 0. Derivada de k, 1. A gente fica com menos 1. Denominador. Derivada de e elevado a k, e elevado a k. Lembrar que a exponencial é a única função não nula cuja derivada é ela própria. Quando k tende para o infinito, e elevado a k vai para o infinito.
1 sobre infinito tende para onde? 0. Então esse limitezinho vale 0. 0 vezes 2π dá 0. Conclusão. Conclusão. A integral de 0 a infinito. 2π, perdão, né? De x vezes e elevado a menos x dx, isso daqui vai ser 2π. Ok? Perguntas? Agora, pelo amor de Deus, já avisando uma coisa, porque às vezes a mente da gente é tão fértil e nos prega tantas peças. Quando a gente fez a rotação em torno do eixo x, tinha π vezes fulano. Qual foi a resposta? π. Agora, quando fez a rotação em torno do eixo y, tinha 2π vezes fulano. Qual foi a resposta? Mera coincidência. Mera coincidência. Como a gente vai liberar vocês agora, próximo aula a gente vai pegar de novo dando infinito e a gente vai ver que o resultado pode não convergir. Tá certo? Então foi mera coincidência. Rotação no eixo x tem π na fórmula, a resposta é π. E rotação em torno do eixo y tem 2π na fórmula e a resposta é 2π. Foi mera coincidência. Os outros exemplos a gente não vai fazer hoje por conta do espaço e tempo. Tá bom? Então, na próxima aula a gente vai fazer mais exemplos envolvendo infinito e os outros exemplos quando valores não pertencem ao domínio da função.